A sociedade em Israel era muito exclusivista. Havia muitas exclusões sociais. Essas exclusões podiam ser por motivos financeiros, por motivos religiosos ou por motivos de saúde. Assim eram excluídos os estrangeiros, os pobres, os órfãos, as viúvas, os doentes, as crianças. Qual era a atitude do Senhor Jesus para com os excluídos em geral? Aqui no capítulo 1 de Marcos, nos versos 40 a 45, mostra a atitude de Jesus para com um homem que era desse grupo de excluídos por razões cerimoniais, um leproso. Os leprosos eram excluídos do convívio social. Eles não podiam ficar no convívio da sociedade ou no convívio familiar. Eles eram isolados. Nossa lição esclarece, irmãos, que quando a Bíblia fala leprosos, ela não está necessariamente se referindo à hanseníase ou à lepra, como conhecemos hoje, mas aos diversos problemas de pele, as diversas dermatoses, as doenças de pele. Não a hanseníase necessariamente. Mas esse homem, então, ou os homens, as pessoas que tinham problemas de pele, problemas graves de pele, eram excluídas da sociedade, eram separadas. Tinham que, quando alguém chegasse perto, ele tinha que avisar que não era para chegar perto. E um desses, então, foi ter com Jesus. Vamos ver a partir do verso 40 do Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Veja, irmãos, vamos ficar nessa frase. Se quiseres, podes purificar-me. Isso era uma demonstração de fé. Esse leproso cria que Jesus podia curá-lo. Ele tinha fé. Verso 41. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fique limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. O que diz, irmão? Jesus se compadeceu. O Senhor Jesus se compadecia dos doentes. O Senhor Jesus se compadece dos doentes. Por quê, irmãos? Porque na restauração, na nova terra, não vai haver doença, não vai haver pranto, não vai haver dor. Tudo isso que acontece conosco, irmãos, que acomete a nossa terra, é por conta do pecado. E o Senhor Jesus se compadece dos doentes. Não era plano de Deus que houvesse doentes. Era plano de Deus que vivêssemos saudáveis e felizes, eternamente saudáveis e felizes. Vou ler um parágrafo da nossa lição. O leproso teve fé que Jesus podia purificá-lo. Segundo Levítico capítulo 13, um leproso era ritualmente impuro e tinha que evitar o contato com os outros. Se você olhar lá no livro de Levítico, no capítulo 13, você vai ver todas as recomendações, capítulo 13, 14 e 15, todas as recomendações com relação ao trato e ao relacionamento com leprosos. Jesus, porém, teve compaixão daquele homem e tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. Em casos normais, essa ação teria contaminado Jesus até o pôr do sol, quando ele deveria se banhar para tornar-se ritualmente puro. Veja, um contato com um leproso ou com alguém que tinha uma doença de pele chamada de lepra na Bíblia. Esse contato tornava aquele que tinha tido o contato e que estava ação tornava impuro até o final do dia, quando ele devia se banhar para se tornar puro, para se purificar. Marcos deixa claro que a ação de Jesus ao tocar um doente purificou o homem da sua lepra. Assim, Jesus não ficou contaminado ao tocar o leproso. Mas vamos continuando. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e disse: olha, não digas nada a ninguém. Novamente, irmãos, aí o segredo messiânico. O Senhor Jesus falando para aquele leproso que havia sido curado, para que ele não contasse nada para ninguém. Por quê? Porque ainda não era a hora. Mas tinha outro motivo. Veja só, seguindo o verso 44. Mas vai,
mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Como é que a lei de Moisés, como o Pentateuco, o livro de Levítico, falava com relação aos leprosos? Eles tinham, ao sarar, tinham que mostrar-se ao sacerdote, mostrando que estavam puros, tinham que oferecer um sacrifício, e daí então retornavam ao convívio social. Jesus falou: não conte nada para ninguém, porque se ele contasse para o sacerdote a maneira como ele havia sido curado, isso ia criar um preconceito com relação ao sacerdote e poderia prejudicar a decisão de reabilitá-lo ao convívio social. Além de tudo, podia criar também oposição a Jesus. E ainda não era a hora de que essa oposição se manifestasse. Mas vamos lá. Quero ainda salientar o texto que diz, quando o Senhor Jesus curou, diz assim: no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Ou, novamente aí, os adjetivos utilizados por João. Imediatamente, no mesmo instante, rapidamente, logo. Essas eram as ações de Jesus. Mas continuando agora o verso 45, depois da recomendação, para não contar nada para ninguém, depois da recomendação de ir se apresentar ao sacerdote, mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda a parte vinham ter com ele. Esse leproso que foi curado não conseguiu guardar segredo. O título do estudo de hoje é: Você pode guardar um segredo? Esse leproso não pôde guardar segredo, não dá para segurar. Impossível ser cauteloso. E dessa maneira, ele até prejudicou o trabalho de Jesus, porque Jesus não podia mais, como diz aqui, entrar nas cidades, dada a sua fama e dada a necessidade que o povo tinha de alguém que curasse os seus males. O leproso curado parece não ter entendido que não era para contar para ninguém, e desobedecendo ao mandamento de Jesus, espalhou a notícia por toda parte, tornando impossível que ele entrasse publicamente nas cidades para desenvolver seu ministério. Sabe, irmãos, aí temos que aprender uma coisa: muitas vezes o entusiasmo pode atrapalhar. Muitas vezes nós somos afoitos até em apresentar o Evangelho. Tem os tempos, irmãos, tem o tempo certo. Tem que ter tato, tem que ter cuidado, tem que ter cautela. O Senhor Deus tem o seu tempo. Eu tenho dito isso, eu gosto muito de salientar isso. O Senhor Deus tem o seu tempo. Não é o nosso tempo que vai resolver, mas são nos tempos do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e que a gente tenha tato ao tratar do Evangelho. Tenha tato ao tratar com as pessoas, encontrar a oportunidade, a ocasião certa para apresentar o Evangelho. Não ser afoito, mas esperar os tempos de Deus. Porque os tempos de Deus certamente são os melhores. E se nós estivermos atuando nos tempos de Deus, nós vamos estar atuando de uma maneira correta. Deus nos abençoe para que a gente possa observar o tempo de Deus e atuar desta maneira.